E aí, pessoal, sou o Maicon, estudante de medicina, monitor também de anatomia. E resolvi criar esse canal para ajudar você que estuda medicina ou não, mas qualquer estudante da área de saúde que tem dificuldade com anatomia. Então, eu tenho uns materiais aqui muito interessantes para ajudar nessa dificuldade que vocês têm com anatomia. Diferente da minha outra formação, que eu também sou fisioterapeuta, que estudava anatomia sistêmica, a anatomia estudada na medicina é um pouco diferente da sistêmica, porque aqui é uma anatomia topográfica, descritiva e funcional. Então, ela vai ter muita descrição de caras, bodes, vai ter também uma descrição da sua função e também vai ter da sua localização. Então, a anatomia trabalhada na medicina é dessa forma, certo? E hoje vamos trabalhar ossos do crânio. E aí o que acontece? O ossos do crânio, a gente vai ter o total de 8, certo? 8 ossos do crânio. E pares vão ser quantos? 2 temporais e 2 parietais. Ímpares vão ser o frontal, o etmode, o esfenode e o occipital. A gente vai conhecer cada um deles. Quais as características? São ossos planos, cobertos por fora por periósteo, que é o pericrânio, recoberto dentro pela dura matra. Outro detalhe é que eu estudo medicina fora do país, certo? Onde falam língua latina. Formado por duas lâminas de ossos compactos, que também são chamados de tábulas internas e externas. E entre aqueles que se encontra a capa de osso esponjoso, que é o díploe. Todos têm a cara exocranial e endocranial. Alguns apresentam cavidades. Então, olha só, aqui a gente vai ter uma tábua, aqui a gente vai ter outra. E entre elas vai ter uns buraquinhos que é como se fosse a parte esponjosa desse osso. Então aqui vamos dizer que fosse a tábua externa e aqui a tábua interna. Essa parte aqui é compacta, certo? E essa aqui é uma parte esponjosa. E ele se caracteriza como um osso plano, como foi dito aqui, certo? E aí a gente vai estar vendo aqui o osso frontal, parietal, temporal, esfenóide, etmóide, certo? Isso aqui se referindo aos ossos do neurocrânio, sendo que aqui vendo uma vista por fora, a gente está vendo o exocrânio, a vista de fora chamada de exocrânio, certo? Aqui no perfil parietal, occipital, temporal, esfenóide e frontal. Obviamente que tem os outros ossos, mas não se enquadra agora nessa aula, como maxilar, zigomato, mandibular, enfim. Não entra dentro desse conteúdo agora, mas numa futura aula e brevemente vamos ver esses conteúdos que são do viscerocrânio. Mais uma vez aqui a gente está vendo frontal, parietal e o occipital. Um detalhe que quando se é criança, esses ossos não estão fundidos. E por não estarem fundidos, conforme for desenvolvendo, vai criando essas suturas. E aí se funde e some o que antes dava lugar às moleiras, certo? E cada uma dessas a gente vai ver o nome. Então olha só. Aqui na frente, aqui, aqui na frente a gente tem uma sutura coronal, que é uma junção do frontal com os dois parietais. Temos a sutura sagital, que é a junção dos dois parietais, e temos a sutura lambidóide, que é a junção dos parietais com o osso occipital, certo? Aqui é uma vista da base do crânio, onde você consegue ver aqui o esfenóide, consegue ver aqui ó, o temporal e aqui o occipital. Todas essas estruturas que estão aqui, a gente vai conhecer também, certo? Aqui é uma vista já endocranial, porque é a parte de dentro. Então, novamente aqui o frontal, parietal, occipital, aqui o temporal, o esfenóide e o etmóide. São os ossos que vão fazer parte de todo o endocrânio. Aqui é novamente uma vista de cima, o etmóide, esfenóide, temporal, parietal, esses amarelos aqui, occipital, certo? E aqui o forame magno, onde vai dar passagem para a medula espinal. E aí, como a gente já tinha falado, a sutura coronal, sutura sagital, sutura lambidóide. Aqui seria a sutura escamosa, que é a junção do temporal com o parietal, certo? Aqui a gente vai ver a sutura lambidóide. Aqui é a vista de cima, certo?
certo? Agora a gente vai começar a detalhar, ou seja, descrever cada osso que faz parte do neurocrânio. Então, o osso frontal é um osso ímpar, mediano, porque está no meio, certo? E simétrico. Se encontra na parte mais anterior do crânio. Participa na formação das cavidades nasais e orbitárias. Então, aqui, ó, fazendo parte da cavidade orbitária e da cavidade nasal. Aqui, ó, se funde com o osso nasal, certo? Ele vai ter três caras. Quais são as caras? A anterior, a inferior e a posterior. A anterior vai ter uma parte que é vertical e uma parte que é exocranial. Já a inferior vai ter uma parte horizontal e exocranial também. E o posterior só vai ter o endocranial, certo? É o que está em contato com o cérebro. Também vai ter três bordas. O óbito nasal, certo? Que é o orbital conjunto com o nasal, por isso que é chamado de óbito nasal. O parietal, certo? Que vai estar em contato com os ossos parietais. E o esfenoidal, que vai estar em contato com o osso esfenóide. Então aqui, a cara anterior, que é exocranial, seria essa região aqui, certo? A cara posterior, que é endocranial, que seria toda essa aqui. Deixa eu só apagar para corrigindo aqui. Cara posterior, que é essa aqui. E a cara inferior, que também é exocranial, que vai formar aqui, ó, na cavidade onde vai se alojar os olhos, certo? É um osso frontal. No osso frontal, a parte vertical também se chama de escama, certo? Seguindo. Normalmente, quando você ouvir falar que um osso é em escama, é porque tá aqui assim, ó, um sobre o outro, que nem escama de peixe. Aqui é uma visão em perfil, certo? Beleza. Agora aqui a gente vai ver alguns acidentes que se encontram no osso frontal. No osso frontal, até quando é criança, aqui eles são separados. E aí vai ter uma sutura, que o nome dessa sutura se chama sutura frontal. Então até os 10 anos essa sutura some e aí não é mais vista, certo? Então vamos ter aqui a sutura frontal, certo? Ou pode ser também chamada de sutura metópica. Vamos ter aqui uma eminência, certo? Que quando o cérebro vai se desenvolvendo, esse osso vai acompanhando e aí forma essas eminências, certo? Que são as eminências frontais. Ou seja, o osso se modela de acordo com o crescimento do cérebro e não o cérebro se acomoda e se adequa ao formato do crânio, certo? Temos aqui uma cara temporal que vai estar em contato com o osso temporal. Vamos ter aqui a glabela. Depois vocês vão ver que essa glabela também é usado como uma referência e é muito importante. Que também pode ser chamado de eminência frontal ou média. E o arco superciliar, certo? Que também pode ser chamado de crestas supraorbitárias. Pode chamar tanto de uma forma como de outra, certo? E aqui, ó, como foi dito, desaparece aproximadamente aos 10 anos, ao nascer. E existem dois ossos frontais, por isso que aqui, ó, estão separados quando você é criança. A cara anterior é convexa, correspondendo à frente. Então, se a cara anterior é convexa, isso já diz e deduz que a cara que está em contato com o cérebro, ela é côncava, certo? Agora vamos ver a cara inferior. Vai ter duas porções, que é a porção nasal e a porção orbitária. Aqui está a porção orbitária e aqui está a porção nasal, certo? Essa parte aqui, ó, vai estar em contato com o osso etmóide. E aí vem alguns detalhezinhos nessa parte que está em contato com o osso nasal e com o etmóide. Certo? Aqui vai ser a escotadura etmoidal, porque vai ter contato com o osso etmóide, certo? Aqui vai estar as hemicedilhas, que é como se fosse uns buracozinhos, tá? O sulco etmoidal anterior, sulco etmoidal posterior, certo? E aqui os buraquinhos vão ser a hemicedilhas. E aí você pergunta, mas qual a diferença? Qual a diferença das hemicedilhas para o sulco etmoidal anterior? O sulco nada mais é que uma brechazinha. As cedilhas são normalmente esses buracos aqui, ó. Então, tem diferença, ó. Entre um sulco e outro, ou entre uma hemicedilhas e outra, vai ter um sulco. Então esse aqui é o sulco, certo? Já aqui é as hemicedilhas. E aqui vai estar a espinha nasal, certo? Que vai estar em contato com o osso nasal,
certo? E aqui vai ser o borde nasal, que vai estar em contato com o osso nasal. Isso aqui está em formato de letra U. Letra U. Beleza? Até aqui? Então, vamos seguir. A rama transversa do U é o borde nasal. E o centro se encontra com a espinha nasal. Como foi dito aqui, ó. O borde nasal e a espinha nasal, que é essa aqui. Certo? Aqui, a espinha nasal. O bode nasal está aqui em volta. Certo? A espinha nasal do frontal se articula à frente com o osso nasal e atrás com a lâmina perpendicular do osso etmóide. Então tá aqui, ó, a lâmina perpendicular do osso etmóide. Tudo isso aqui é a lâmina perpendicular do osso etmóide. Certo? E aí o borde nasal articula com a apófise frontal do maxilar e com ossos lacrimais. Então aqui vai estar em contato também com o maxilar e também com o lacrimal. Perdão. Seguindo aqui. Aqui está o osso etmóide, ó, já junto na escotadura. Aqui é a visão inferior. Aqui está a lâmina perpendicular. Certo? E aí esse aqui é em formato de letra U. Certo? As hemicedilhas formam os labirintos etmoidais. E os sulcos etmoidais se convertem em conductos. Então, esses cedilhas e tal são os buraquinhos que vai ter no osso etmóide, também vai ter no osso frontal, e também vai ter no esfinóide e também vai ter no maxilar. O ar vai entrar aqui, vai circular, e quando passa aqui e circula, ele vai filtrar, umedecer e aquecer esse ar, certo? Antes de ir diretamente para o pulmão. Outra função também dessas cedilhas, desses sendos, é também o seio ressonador para a fonação, para a fala, certo? Continuando aqui, temos uma fossita, ó, troclear, certo? E aqui está a fossa da glândula lacrimal. Aqui na fossita, na fossa da glândula lacrimal vai se encontrar a glândula lacrimal, que é responsável pela lubrificação e proteção desse olho, certo? Ela é adelante, ou seja, à frente e lateralmente. Aloja a glândula lacrimal, como foi dito. Adelante e medialmente também inserta a polea da reflexão do músculo oblíquo superior do olho. Então aqui fica uma polea. A polea é como se fosse um tendãozinho onde vai passar aqui dentro um músculo, certo? E esse músculo é o oblíquo superior do olho, certo? Então tem um oblíquo superior, também tem um oblíquo inferior, que também vão conhecer em uma outra aula futura, certo? Mas é só para você saber que aqui serve como um ponto de fixação, certo? Para que o músculo oblíquo do olho passe nessa região, certo? É como se fosse para dar um suporte para esse músculo oblíquo do olho. Aqui já na cara posterior, a gente tem a porção vertical, que seria essa aqui, certo? E a porção horizontal, que são toda essa aqui. A gente viu na parte de baixo a escotadura em forma de U. Olha ela aqui agora na visão de cima. Aqui está o osso etmóide. Esses buraquinhos aqui é o que vão formar a lâmina cribosa, certo? Essa lâmina cribosa é para o contato com o primeiro par cranial, que é o olfatório. E aqui no meio está a crista Galli, certo? Onde a gente conseguiu ver aqui numa vista do perfil, bem melhor de se ver. Ó, aqui está a crista Galli, uma visão em perfil. E aqui está, deixa eu botar uma outra cor para vocês verem e apagar aqui para entender o que eu estou falando. Aqui está a crista Galli. E aqui está a lâmina cribosa que eu estava falando lá, na visão de cima. E logo abaixo, como já foi dito, a lâmina perpendicular do etmóide. A gente voltando para lá. Está aqui a crista Galli agora, na vista de cima você acaba vendo ele meio que em perfil. E aqui está a lâmina cribosa para o primeiro par cranial, que é o olfatório, certo? E aí, ó, na cara posterior vai ter duas porções. A porção vertical, que é chamada de escama, e a porção horizontal, que é chamada de orbitária. Aqui, ó.
vai estar as fossas frontais, que a gente falou, que vai se acomodar conforme o cérebro se desenvolve. A eminência orbitária, que é essa região aqui. Lembra que na vista de baixo ela era curvada? Ó, vê que ela tá nessa cara daqui, ó, côncava. Então na vista de cima a gente vai ver ela convexa. Então essa região aqui, ó, de cima tá convexa, que é eminências orbitárias, tanto de um lado como do outro, certo? Aqui tá a creixa frontal e aqui na frente, deixa eu pintar de outra cor. Aqui na frente vai ter um foramezinho, que é o forame cego. Esse forame cego, ele vai insertar uma prolongação da foice do cérebro, que aqui chama de os em espanhol, e passa as venas emissárias pequenas, certo? Pequenas. E a creixa frontal, que vai também insertar a foice do cérebro, certo? Os do cérebro e foice do cérebro. A eminência orbitária vai ser impressões digitais e eminências mamilares, que corresponde ao quê? As circunvalações dos lobos frontais do cérebro. Tranquilo? E se relaciona com os lobos frontais do cérebro. Então, se aqui está o osso frontal, a parte do cérebro que está nessa região aqui é chamada de lobo frontal. O borde órbito nasal. Tá aqui. Borde órbito nasal. Seria isso aqui. O borde parietal. Tá aqui. Perdão. Volta aqui. O borde parietal, que está aqui. Certo? E o borde esfenoidal, que está aqui. Certo? Você conhecer agora os bordes que o osso frontal tem. O borde órbito-nasal vai dar, ou seja, ele vai dar do borde nasal até a apófise zigomática. E descreve uma cara côncava abaixo. Então aqui tem uma apófise zigomática que vai se articular com quem? Com o osso zigomático. Então a apófise zigomática é a apófise orbitária externa. O borde nasal, que é a apófise orbitária interna. E aqui vai ter uma escotadura supraorbitária, certo? Dá passo a um paquete vasculo nervoso supraorbitário. Paquete aqui é o mesmo que pacote, certo? Traduzindo. E o vasculo nervoso quer dizer que o quê? Vai ter vasos e vai ter um nervo aí, certo? Passando aqui, nessa escotadura supraorbitária. A apófise zigomática articula com a apófise frontal do osso zigomático. Então tá aqui, ó, que a gente falou, vai se articular com o osso zigomático, tanto de um lado como do outro. Então a apófise zigomática vai se articular com o osso zigomático. O borde nasal articula a apófise frontal do maxilar e com o osso lacrimal. Então tá aqui, ó, vai se articular com o nasal e vai se articular com o maxilar. Tudo isso aqui é o maxilar. E aqui está justamente essa articulação que une o nasal e o maxilar, na região do osso frontal. Outra coisa também, que o frontal vai se articular aqui, ó, com o lacrimal. Esse vermelho aqui, que eu estou pintando de vermelho também, que tem um restinho aqui, é chamado, e aqui tem outro, aqui está melhor de ver. Aqui, ó, está o osso lacrimal. Certo? Então, o lacrimal vai se articular com o frontal e com o maxilar, certo? Aqui novamente, estrutura coronal, já está ficando bem fixa aí na cabeça de vocês. Aqui na visão em perfil, certo? Borde parietal é dentado, então que tipo de estrutura está essa aqui, ó? Dentada, certo? Ou também pode ser chamada de serrilhada. Se articula com o borde frontal dos ossos parietais. Isso aqui só pelo desenho já está bem dito. Então, esses bordes aqui, o borde frontal do osso parietal. Deixa eu apagar para não ficar muita poluição de informação. Então, o borde frontal do osso parietal se articula com o frontal, certo? O borde esfenoidal, ele vai ser o quê? Se articular com as asas menores do esfenóide e é interrompido pela escotadura etmoidal. Então tá aqui, ó, o frontal
se articulando com o esfenóide e é interrompido aqui, ó, pela escotadura, que vem para cá em forma de U. Lembra que a gente tinha falado? Que é a escotadura etimoidal. Os senos frontales. Lembra que eu falei dos senos que vai circular o ar? Então tá aqui, ó, o seno frontal, certo? O ar vai circular aqui dentro, ó, vem do nariz, por aqui e chega aqui, ó. Então, essa região aqui, quando está inflamada ou infeccionada, vai estar cheia de secreção. E é aí que faz um raio-x para verificar essa infecção, certo? São duas cavidades pneumáticas, aqui é o mesmo que pneumática, certo? Que se abrem na cavidades nasais, que é o meato médio. Então tá aqui, ó, o meato médio, como eu já apontei. E aí o ar chega aqui. Por isso que o som também você sente ressoar na cabeça. Agora que terminamos o osso frontal, vamos para o osso etimoidal. Se não entendeu, é só voltar novamente para a explicação do vídeo. Qualquer coisa, é só deixar a sua pergunta. O osso etimoidal é um osso ímpar, é mediano também e simétrico, situado à frente do esfenóide e detrás da escotadura etimoidal do osso frontal. Contribui a formar as cavidades orbitárias e nasais. São três partes: a lâmina perpendicular, que a gente falou, que é vertical, a lâmina cribosa, que é horizontal, e o labirinto etimoidais, que são as massas laterais. A gente vai ver tudo isso. Então tá aqui, ó, a lâmina cribosa, certo? Aqui está a lâmina perpendicular, certo? Vamos ver agora. A lâmina cribosa está aqui, novamente. Aqui de frente está a crista galha, certo? Lembrando que a lâmina cribosa ela é horizontal. A lâmina perpendicular ela é vertical, essa aqui, certo? E aqui estão os labirintos, que estão nas massas laterais. Lembra que eu falei, ó, que esses buraquinhos aqui, que são os senos, o ar vai circular aqui dentro, umedecer, aquecer e filtrar o ar, além também de ajudar a ressonar a voz. E aqui está uma forma mais geométrica. Aqui está a crista galha, a lâmina cribosa, os labirintos etimoidal. Aqui vai estar o cornete nasal médio e aqui o cornete nasal superior e aqui o médio. Tem um inferior, só que o inferior, cornete nasal inferior, ele é independente, então não está em contato nem com o etimóide, nem com o maxilar, ele é um osso independente, certo? É um osso que tomou independência logo cedo. A lâmina perpendicular, ela é vertical, certo? Tá aqui, lâmina perpendicular. E aqui está novamente a crista galha, que vai acertar o que, como a gente já disse? Hoje do cérebro, certo? A foice do cérebro. A lâmina perpendicular vai ter duas partes. A intracraneal, que é a apófise da crista galha, que é essa aqui. E vai ter a nasal, que é a lâmina perpendicular propriamente dita, que seria essa parte aqui. E aí a lâmina perpendicular vai formar parte do tabique nasal. Então, ou seja, ele vai formar uma parede que separa as cavidades nasais de um lado e do outro, certo? E tem duas caras laterais e quatro bordes. Então, imagina que a lâmina perpendicular ela é um formato quadrado. Deixa eu melhorar esse desenho. Um formato quadrangular, ó. Certo? E aí, essas caras daqui que eu estou pintando, que vai ter desse lado, também vai ter para o outro lado, que são as caras laterais. Porque ele se encontra bem no meio, por isso que não tem cara medial. Então tá aqui novamente. E aqui, ó, como eu falei, é um formato quadrado, certo? E aí vai ter um borde superior, um borde posterior, um borde inferior e um borde anterior. Novamente, borde superior, borde inferior. E um borde anterior e um borde posterior, certo? O borde anterior articula com quem? Com a espinha nasal do frontal, que está aqui. O borde posterior vai se articular com quem? Com a cresta esfenoidal e o vômer. Está aqui o vômer, esse vermelhinho aqui é o vômer. E aqui está o esfenóide. Tudo isso aqui que eu estou pintando é do esfenóide, certo? Com quem ele vai se articular. Isso aqui está vazio, mas seria preenchido por cartilagem, que vai formar também a parte do tabique nasal. O borde inferior se une com a porção cartilaginosa do tabique nasal. Como eu acabei de falar,
aqui vai estar com cartilagem para formar o tabique nasal. É aí que consegue fazer uma modelação do nariz e tal, a rinoplastia e por aí vai. A lâmina cribosa, ela é horizontal, certo? E aí vai se articular com a escotadura etimoidal do frontal e forma teto das cavidades nasais. Então, essa aqui é a parte superior na vista do nasal. Aqui está o nariz. E aqui estaria a crista galli e tal. Então, isso aqui ó, formaria o teto do nariz, certo? Essa região aqui da lâmina cribosa seria o teto do nariz. Aqui a gente está vendo por cima do teto, ou seja, se aqui tem uma casa, a gente está vendo aqui de cima do telhado. Então, aqui que a gente está vendo aqui, o timóide, é em cima do telhado do nariz. Basicamente isso. E aí tá os sulcos olfatórios. Como eu falei, aqui vai estar o primeiro par cranial, que vai ser o olfatório, que é responsável pela sensação do cheiro, certo? Ambos os lados da apófise da crista galli, sobre ela se encontra as circunvulações retas e bulbos olfatórios. O bulbo olfatório nada mais é que o nervo responsável pela captação do cheiro. A lâmina cribosa possui numerosos orifícios para nervos olfatórios. Então, como eu falei, ó, primeiro par cranial. Deixa eu mudar aqui. Primeiro par cranial. Certo? E os vasos e nervos etimoidais anteriores. Então, além dos nervos, aqui também vai ter os vasos, certo? Que são os vasos etimoidais anteriores. Os labirintos etimoidais, ou também chamado de massas laterais, que são essa região aqui, certo? Contribui a delimitar as cavidades orbitária e nasal. Então, olha só, vão ter 6 caras. Quais são as caras? Anterior e posterior, superior e inferior, medial e lateral, certo? Não se preocupe que isso aí vai ser visto. E aí, o que é que vai ter? Ó? Os detalhezinhos. Na cara anterior, articula com o osso lacrimal. Na cara posterior, articula com o osso palatino. A cara superior articula com o osso frontal. A cara inferior apresenta as apófises unciformes. A cara medial delimita a cavidade nasal e origina os cornetes superior e médio. Lembra que a gente falou que tem um independente? Então está aqui o cornete nasal superior e médio. A cara lateral, a gente vai ver a lâmina papirácea ou lâmina orbitária, que delimita a cavidade orbitária. As caras anterior, superior e posterior articula com os ossos correspondentes. Delimita as cedilhas etimoidais, anterior, médio e posterior. A cara anterior, cedilha etimoidal anteriores. A cara superior, cedilha etimoidal medial. E a cara posterior, cedilha etimoidal posteriores. Vamos ver essas imagens mais à frente. Então tá aqui a cara anterior, que articula com o osso lacrimal. Aqui é uma vista de frente do etimoide, certo? E aí, aquelas informações, algumas que a gente viu, apófise da crista galli, lâmina cribosa. Aqui vai estar o infundíbulo etimoidal, o meato médio, cedilhas etimoidais, certo? Cornete nasal, aqui vai ser o médio, porque o superior vai estar mais ou menos aqui, certo? Aqui a vista posterior, tá aqui a lâmina perpendicular, certo? Aqui está o cornete nasal superior. Vê que na visão posterior dá para ver melhor do que na visão anterior. Aqui novamente, né, a cara superior, que está o labirinto etimoidal, que também se encontra aqui nesse caso, ó, a lâmina cribosa. Aqui está a apófise unciforme, certo? E aqui está o cornete nasal médio, certo? Tudo isso aqui é o cornete nasal médio. Beleza? Cedilha etimoidal anterior, cedilha etimoidal posterior. Na cara superior, ou seja, aqui é uma vista de cima, onde a gente veria dessa forma aqui. Deixa eu apagar aqui. Aquela cara superior, a gente está vendo nessa visão aqui, ó, endocranial, certo? E aí, ó os furinhos aqui, ó os bulbos olfatórios, certo? Aqui está as cedilhas etimoidais, como eu falei, que é onde o ar vai circular, certo? Aqui, novamente, a crista galli, que é a visão de cima, certo? O bode posterior, a lâmina cribosa novamente aqui, certo? E já aqui vai ser uma cara inferior, ou seja, vista de baixo. Queixa que apresenta as apófises unciformes, certo? Cornete nasal médio, apófise unciforme, que é essa aqui,
que a gente conseguiu ver nessa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, a apófise muciforme. Deixa eu pintar de outra cor. Aqui, ó, apófise muciforme. Aqui é na cara posterior. E aqui, a apófise na cara anterior. Agora a gente está vendo, ó, a apófise na cara inferior. Certo? As cedilhas etimoidais médias e os sulcoetimoidais anteriores e posteriores. É tudo que a gente consegue ver de importante aqui. E aqui. Vamos lá. A cara medial, o que é que a gente consegue ver? Forma a parede lateral da cavidade nasal. Origina os cornetes superior e médio. Então, o que vai ter importante na cara medial vai ser os cornetes nasal superior e o cornete nasal médio. Que aqui, ó, tá o cornete nasal superior e aqui está o cornete nasal inferior. E aqui é o que eu falei, ó, que é um cornete que é independente, que é o cornete nasal inferior. Ele é um osso independente, ou seja, não precisa de outro osso para existir. Já o cornete nasal superior e médio, ele precisa do etimoidal para poder existir. Na cara lateral, forma a parede medial da cavidade orbitária. Certo? Então, ó, tá aqui a cavidade orbitária e aqui está o etimoidal. Deixa eu pintar de outra cor. Tá aqui o etimoidal. Então, vai formar, ó, cavidade orbitária, certo? Então, essa região aqui. E aqui vocês estão vendo novamente cavidade orbitária. E aqui tá os cornetes nasais, ó. Cornete nasal superior, cornete nasal médio e cornete nasal inferior, certo? Um detalhe é que entre os cornetes a gente também vai ter esse espaçozinho aqui, ó, certo? Que vai ser nada mais, nada menos que... Cadê? Como era o nome, meu Deus? Aqui, tá. Os meatos nasais superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. São o nome desses espaços aqui. Tá? Quase que esqueci aqui o nome, mas é isso aqui. Os meatos nasais, certo? Os cornetes acessórios em cima do cornete superior, que às vezes são ossos que são inconstantes, que podem aparecer, pode ter um cornete supremo de Santorini e um cornete chamado de Zuckerkent. São inconstantes, não aparecem sempre, e são cornetes acessórios. Pode ou não estar, pode não existir. Agora vamos para o osso esfenoidal. Ele é ímpar, é mediano e simétrico, interposto entre os demais ossos do crânio, na base do crânio. Quais são as partes? Ele vai ter um corpo, vai ter uma asa menor, que são duas, vai ter asas maiores, que são duas, e vai ter a apófise pterigóide, que também são duas. E a gente vai conhecer ele. Todo esse verdinho aqui é o osso esfenóide. Beleza, aqui está o corpo do esfenóide, aqui está a asa menor do esfenóide, aqui está a asa maior do esfenóide, certo? Aqui está a apófise pterigóide, que são duas, aqui está a medial e aqui é a lateral. E aqui é uma vista de frente, certo? O corpo do esfenóide, o que a gente vai encontrar? Na cara anterior, articula com o osso etimóide, que corresponde à cavidade nasal. A cara posterior articula com o osso occipital. A cara superior corresponde à hipófise. A cara inferior, lembrando que essa hipófise é aquela mesma hipófise que vai ser a glândula hipofisal, que comanda todas as outras glândulas. A cara inferior articula com o vômero, que corresponde à nasofaringe. E as caras laterais, que origina a alas maiores e menores. Vamos ver cada uma também. Então, olha lá, a cara anterior articula com a lâmina perpendicular e corresponde à cavidade nasal. Então, está aqui o sênus esfenoidal, que é a mesma função daquele sênus que a gente viu no frontal e vimos no etimoide. E aqui está a creista frontal, que vai se articular com a lâmina perpendicular do etimoide, LPE, lâmina perpendicular do etimoide. Aqui está a cara posterior, que vai se articular com a porção basilar do osso occipital. Então aqui, ó, o occipital vai estar conectado aqui, certo? Que é a porção basilar do osso occipital. Aqui na cara superior, que já é endocranial, que corresponde à hipófise, é aqui que vai estar a glândula hipófise. E aqui é a cília turca, que também pode ser chamado de cília túrcica. Tanto faz. Então tá aqui a cília turca, ou túrcica. Mas vamos lá. Vai ter aqui o suco pré-quiasmático, certo? Vai ficar nessa região aqui o suco pré-quiasmático. Aqui está o conducto óptico, que vai passar o segundo par cranial, que é o nervo óptico, certo? Nervo óptico,
segundo par cranial, e também passa uma artéria chamada de oftálmica. A cília turca, como a gente já falou, vai alojar a hipófise. O dorso da cília turca, certo? Que pode ser também chamado de lâmina quadrilátera, certo? Termina lateralmente em las apófises clinoides posteriores. Então aqui, ó, a gente vai ter uma apófise clinoide. Deixa eu apagar aqui. Assim como teve aqui, ó, a apófise clinoide anterior, aqui também vai ter a apófise clinoide posterior. E essa região aqui, ó, pode ser chamada de dorso da cília turca ou lâmina quadrilátera. Tanto faz. E aqui a união das asas menores do esfenóide, aqui, vai ser o júgulo esfenoidal, que é a união das asas menores, como eu acabei de falar. Certo? Seguinte. Na cara inferior, a gente vai articular com o vômer, que corresponde à nasofaringe. Então aqui, ó, o pico esfenoidal que vai articular com o vômer. Ou seja, o restinho lá do vômer, que o vômer vai formar o tabique nasal. Para quem não recorda, eu vou relembrar aqui. O vômer é esse osso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Já conseguiram ver aí? O V de vômer. Então, a gente está falando do esfenoide aqui, ó. Esfenoide. Então, vai se articular com o etimoide e com o vômer aqui, ó. Certo? Voltamos para lá. E aqui a gente vai ver agora, na cara inferior, articula com o vômer, como já foi dito, e corresponde à nasofaringe. Aqui está o pico esfenoidal, que articula com o vômer. Na cara laterais, origina as alas maiores e menores. O sulco carotídeo em cima da ala maior. Então tá aqui, ó, sulco carotídeo, certo? Aqui está a ala menor e isso aqui é a ala aí, ó, do osso esfenóide. Opa, isso aqui, vamos lá. Os limites da cília turca, qual vai ser? Vai ser as apófises clinoides, certo? Anteriores, as apófises clinoides posteriores e o dorso da cília turca. Isso é o limite da cília turca. E vai alojar o que aí na cília turca? Novamente, aloja a hipófise ou glândula pituitária. Pode chamar de uma forma ou de outra, que é a mesma coisa, são sinônimos. As alas menores, apófises, que pode ser chamada de alas menores ou apófise de ingrácias, certo? Ingrácias. Se origina por duas raízes que delimitam o conduto óptico. São duas caras, superior e inferior, e dois bordes, anterior e posterior, certo? Aqui está o conduto óptico, certo? Ou agulheiro óptico, tanto faz. Agulheiro é o mesmo que forame, buraco, conduto aqui em espanhol. Novamente aqui está a apófise clinoide. Tudo isso aqui é a ala menor do esfenóide, certo? E aí vai dar o passo o quê? O segundo par cranial, que é o nervo óptico e a artéria oftálmica. Vai passar justamente aqui. O condutor óptico vai passar aqui, certo? Vamos ver mais adiante o que é que temos de informação do esfenóide. Na alas maiores, vamos ter três caras. A cerebral, que é posterior, a orbitária, que é anterior, e a exocranial. Vamos ter quatro bordes: o zigomático, o escamoso, o frontal e parietal e o medial. Beleza. Então, ó, a cara cerebral, por que cerebral? Porque vai estar em contato com o cérebro. Essa aqui é a cara orbitária, certo? Que vai estar ali formando a cavidade orbicular. E aqui vai estar a cara exocranial, que vai estar articulando ali com o frontal, com o parietal e com o temporal, certo? Essa é a cara exocranial. Na cara cerebral, olha aqui, ó, uma vista de cima do cérebro e de dentro. Aqui a cara orbitária, ó, formando a cavidade orbitária. E a cara exocranial, que é aqui, ó, esfenóide, que vai estar, ó, se articulando com o temporal, com o parietal e com o frontal. O borde frontal e parietal, como foi dito aqui. O borde escamoso ou posterior, aqui, certo? Aqui o borde zigomático anterior, então ele também articula com o zigomático, certo? Só lembrando que aqui é o temporal, o parietal e o frontal.
a espinha do esfenóide, que está aqui, ó, espinha do esfenóide, e o borde medial da ala maior do esfenóide, certo? De onde se une, ou seja, onde se une os bordes escamoso e medial, inserta-se o ligamento esfenomandibular, certo? Mais adelante, vamos trazer mais informações. Aqui, ó, dos orifícios. A gente vai encontrar aqui, como já foi dito, o conduto óptico, que é para o segundo par cranial, certo? E fica onde? Na ala menor do esfenóide. Aqui está a fissura orbitária, aqui, ó, vou pintar aqui bonitinho. A fissura orbitária superior, a gente brinca chamando de foz. Fissura orbital superior, certo? Vai estar aqui. O forame redondo maior, ela vai estar onde? Na ala maior do esfenóide. O forame oval vai estar onde? Na ala maior do esfenóide. O redondo menor, cadê aqui? Redondo menor, ou forame espinoso, aqui, ó, vai estar na ala maior do esfenóide. O forame petroso, ou inonimado de Arnold, também está na ala maior do esfenóide, tá aqui. O forame venoso de Vesálio é na ala maior do esfenóide. A maior parte está na ala maior do esfenóide. Na ala menor só está o conduto óptico, ou agorreiro óptico, certo? A fissura orbitária, agora aqui, ó. A fissura orbitária superior, ou hendidura esfenoidal, ela vai ficar entre as duas asas, a asa maior e a asa menor do esfenóide, certo? E aqui está uma tabelazinha para saber o que é que tem em cada um. Ó. Então, os forames e as estruturas que passam. O conduto óptico, como a gente já falou, o nervo óptico, que é o segundo par cranial, e a artéria oftálmica. A fissura orbital superior ou hendidura esfenoidal, o que é que vai ter? Vai ter os nervos, o oculomotor, que é o terceiro par cranial, o troclear, que é o quarto par cranial, o abdúcis, que é o sexto par cranial, e uma das amas do nervo trigêmeo, que é a oftálmica, certo? Aqui, nervo oftálmico. Vai ter aqui lacrimal, frontal e maxiliar. Vai ter uma vena também chamada de oftálmica e a raiz simpática do gânglio ciliar. O forame redondo maior, o que é que vai ter nele? O nervo axilar, que é a segunda rama do nervo trigêmeo, certo? Lembrando que o nervo trigêmeo, ele é o quinto par cranial, certo? O forame oval, que vai ter o nervo mandibular, que aí termina as três ramas do trigêmeo, certo? A artéria meningia acessória também vai passar no oval e a vena do forame oval, que também vai passar no forame oval. O forame espinoso ou redondo menor, que é que vai ter? A artéria meningia média, que vocês vão ver depois, mais à frente, que vai formar o suco, que é por onde ele vai se alojar, no suco das artérias meningias médias, que em conjunto vai formar a folha de figueira, que em espanhol chamam de orra de higueira. Vai ter a vena meningia média e vamos ter o ramo meníngeo do nervo mandibular. O forame petroso, ou inonimado de Arnold, vai passar o nervo petroso menor. E o forame venoso de Vesálio vai passar uma vena emissária. Certo? É só ver e rever essa parte do vídeo que vocês vão memorizar o que passa em cada um. A apófise pterygoides, ainda falando do esfenóide, se origina por duas raízes, que é a medial e lateral, que delimita o conduto pterigóideo, que se articula com o osso palatino. Então tá aqui, ó, a apófise pterigóide, essa aqui é lateral, essa aqui é medial. E aí, ó, na junção desses dois, vai formar esse conduto, que é o conduto pterigóideo, certo? Raiz medial, raiz lateral, e aí forma o conduto pterigóideo, que é o conduto vidiano. Pode chamar de conduto pterigóideo ou conduto vidiano, que dá passo à artéria, a veia e o nervo vidianos. Quais as partes? A lâmina medial, a lâmina lateral e a fossa pterigóide. A gente vai ter a lâmina lateral, que é toda essa aqui. A gente vai ter a lâmina medial, que é toda essa aqui. E entre os dois, a gente vai ter aqui a fossa, certo? Que é a fossa pterigóide. Nessa lâmina lateral, vai se insertar o músculo pterigóide lateral. Na fossa pterigóide vai se insertar o músculo pterigóide medial, certo? Na lâmina medial, fossa escafóide, certo? Aqui. Apófise, na fossa escafóide, só lembrando aqui, ó, se inserta o músculo tensor do véu do paladar, certo?
na apósite vaginal e o gancho, que está aqui, ó, é o finalzinho do apósito pterigóide medial, certo? Já a apósito vaginal fica aqui próximo da raiz dos pterigóides. A lâmina lateral, tá aqui, vai insertar o músculo pterigóide lateral, como já foi dito. E a apósito pterigóide espinosa de Civinini se inserta o ligamento pterigoespinoso, certo? Aqui. Apósito pterigoespinosa de Civinini vai insertar o ligamento pterigoespinoso, certo? É um ligamentozinho. A fossa pterigóide, como já foi dito antecipadamente, mas só reprisando, se inserta o músculo pterigóide medial. E aí vamos ter uma escotadura pterigóide, que fica entre a lâmina lateral e a lâmina medial, que articula com a apósite piramidal do palatino. Agora terminamos o esfenoidal, vamos entrar agora no osso occipital. O occipital ele é ímpar, é mediano e simétrico. Ocupa a parte posterior e inferior do crânio. Tem duas caras, a cara póstero inferior e a cara antero superior. A cara póstero superior pode ser chamada de exocranial ou convexa, e a cara antero superior pode ser chamada de endocranial ou côncava, né? São dois bordes, o borde lambidóide, que é os superiores, e o borde mastóide, que é os inferiores. E aqui está o osso occipital. Aqui está a sutura lambidóide, certo? Aqui, ó, novamente uma parte endocranial, aqui a parte exocranial. E aqui a parte também exocranial, só que na base do crânio, certo? E aqui a visão em perfil do occipital. A cara posterior inferior, certo? Que é exocranial e convexa, certo? Que aqui a gente vai ter forame magno, a porção basilar do osso occipital, que nessa porção basilar a gente vai encontrar um tubérculo faríngeo. Esse tubérculo faríngeo vai se insertar aqui o músculo constritor superior da faringe. Músculo constritor superior da faringe. E também vai se insertar a fáscia faringobasilar, certo? A porção basilar também é a frente do forame magno. Então, tá aqui nessa região aqui, a porção basilar, e aqui está o forame magno, certo? Aqui nessa parte mais convexa do osso occipital, a gente vai encontrar a escama do occipital, certo? Que vai ser de trás do forame magno. Então, à frente a gente vai ter a porção basilar e atrás atrás vamos ter a parte escamosa do osso occipital. E aí o forame magno, ele vai dar passo para algumas coisinhas. Quais são essas coisas? Vai dar passo para o quê? A raiz do nervo acessório, só engrossar aqui. A raiz do nervo acessório, que é o 11º, cranial, artéria vertebral, transicional bulbomedular, ou seja, é a transição do bulbo para a medula, ou seja, começa aqui como bulbo, quando está dentro do cérebro, e quando passa o forame magno se torna medula espinal, certo? Por isso que é transição bulbomedular. As meninges, certo? As meninges também vai acompanhar aqui e vai passar no forame magno. Aqui está o forame magno, tá? A artéria espinosa anterior e os plexos simpáticos vertebrais. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo adiante. E aí a gente tem alguns acidentes ósseos no osso occipital. Aqui a gente tem a cresta occipital externa, protuberância occipital externa, a linha nucal inferior, que termina no tubérculo jugular, e a linha nucal superior, certo? Vamos ter mais acidentes. A gente vai ter aqui, ó, o conducto condíleo, ou agüeiro condíleo posterior, certo? Ou também pode ser chamado de forame retrocondilar, se aqui é o côndilo da mandíbula, côndilo do osso occipital. Então aqui vai ter o forame retrocondilar, certo? Vai ter uma fossa aqui também, que é a fossa condília. Aqui a gente vai encontrar o orifício externo do conducto do nervo hipoglosso, que é o agüeiro condíleo anterior. Então aqui fora a gente chama de agüeiro ou forame pré-condilar, certo? Por dentro a gente vai chamar de conducto para o nervo hipoglosso, certo? Que vai dar passo para o nervo hipoglosso, que é o 12º par cranial,
que passa uma vena no conduto condíleo, ou agüeiro posterior, ou forame retrocondilar, vai passar o quê? Uma vena emissária e uma artéria, ou arteríola, certo? São só detalhes. Aqui novamente, ó, conducto para o nervo hipoglosso, que também pode ser chamado de forame pré-condilar, que aqui está o côndilo do occipital. Aqui está o forame retrocondilar, que está por trás. Aqui todo o forame magno. Aqui a crista occipital externa. Aqui vai estar a linha nucal inferior. Para você saber quando é a linha nucal superior e inferior, aqui vai na reta da protuberância occipital externa, é a linha nucal superior, certo? Aqui está o ângulo lateral, certo? Côndilo do occipital. Conducto do nervo hipoglosso, aqui novamente. Aqui é a porção basilar do occipital. E creio que aqui a gente delimitou tudo de acidentes. Seguindo aqui, na cara agora superior, o que, é que a gente vai encontrar? Que também pode ser chamada de endocranial. E ela é como? Côncava. Certo? Enquanto a de fora era convexa. A gente vai ter aqui, ó, o suco do seno petroso inferior. Aqui. Suco do seno petroso. Isso aqui é o clivos, que é onde vai estar em contato com o bulbo. Certo? O clivos é declive, ou seja, é ladeirado. Porque se ele fosse plano, o bulbo iria estar em contato aqui e... Deixa eu melhorar esse desenho. Se ele não fosse ladeirado, se ele fosse aqui, ó, horizontal, aqui estaria o bulbo. E aqui estaria o líquido cefaloquidiano banhando tudo isso. Se ele fosse dessa forma, quando a gente pulasse, fizesse qualquer movimento brusco, essa parte do bulbo iria estar em contato com essa parte óssea aqui do clivos. Se ele fosse nesse formato aqui, em vez de ser oblíquo. E o que acontece? Essa parte do bulbo é responsável pela respiração. Então, isso iria lesionar, que poderia trazer um grande risco de morte. Então, por isso que ela é dessa forma aqui. E aí, quando se torna nesse formato aqui, aqui está o líquido, aqui está o bulbo. E aqui está o líquido cefaloquidiano. Então, você vê que qualquer movimento, ele iria, ó, deslizar aqui. Então, ele desliza aqui, ó. Não se choca diretamente. Certo? E, voltando aqui. Adelante do forame magno se relaciona com a artéria basilar e o bulbo raquídeo, certo? Que eu acabei de falar que o bulbo raquídeo é responsável pela respiração. Você não pensa para respirar, isso é feito automático. Então, imagina o risco que traria uma lesão nessa região. Forame magno, que também pode ser chamado de agulha occipital, e a escama do occipital, que é detrás do forame magno. Aqui, antecipadamente falando, aqui está a fossa cerebelosa, que vai alojar o quê? O cerebelo. Aqui está a fossa cerebral, que vai estar o lóbulo occipital. Aqui está a protuberância occipital interna, que se a gente teve uma externa, vamos ter uma interna. Aqui está a crista occipital interna, porque também a gente teve uma externa, também vamos ter uma interna. Aqui vamos ter o suco do seno transverso, tanto de um lado como do outro, que vai continuar aqui, ó, e se tornar o suco do seno sigmoide, que é em forma de S, certo? E aí vai sair aqui estaria o... Deixa eu pintar de outra cor aqui. Que aqui estaria o rasgado posterior, que também pode ser chamado de forame jugular, certo? Então tá aqui, ó, como já foi dito, fossa cerebelosa, fossa cerebral. E aqui na protuberância occipital interna pode ter outros nomes, como prensa de Erófilo ou também eminência cruciforme, porque o suco do seno transverso, de um lado e do outro, a cresta occipital interna e o suco do seno sagital superior, tá aqui, vai formar uma cruz. Ó. Por isso que pode ser também chamado de eminência cruciforme. Então tem 3 nomes para essa região aqui: protuberância occipital interna, eminência cruciforme ou prensa de Erófilo, certo? Aqui na cresta occipital interna vai se insertar a foice do cérebro, que é como se fosse um folhetozinho, certo? Que vai se insertar aqui, que vai separar um hemisfério do outro, no caso aqui do cerebelo, certo? As crestas occipital interna e o suco do seno sagital superior e os do suco do seno transverso formam a eminência cruciforme, como eu falei, certo?
Aqui alguns detalhes, tá o tubérculo jugular, porque aqui vai formar o forame, o rasgado posterior ou forame jugular. Aqui vai estar deixa eu apagar aqui. Aqui vai estar a escotadura jugular, a apófise jugular, e aqui vai estar o suco do seno sigmoide, que quando atravessa, vai estar aqui nesse suco sigmoide, vai estar quem? Vindo aqui, ó, do suco do seno transverso. Pois suco do seno sigmoide atravessou, vai se tornar uma vena importante do pescoço, que aqui chamam de coelho. Vai ser, ó, vena, se é o suco do seno transverso, vai ser vena do seno transverso, depois vena sigmoide, e quando atravessa o rasgado posterior ou forame jugular, vai se tornar a vena jugular interna, certo? Que lá perto da clavícula vai se juntar com a braquiocefálica. E aí vai formar a artéria, a vena, no caso, braquiocefálica. Que bráquio vem de braço e cefálica de cabeça. Que um outro slide, em outro conteúdo, a gente vai ver isso. Certo? Aqui o clivos. Aqui está a porção basilar na região externa. Forame magno. Aqui está o conduto para o nervo hipoglosso. Certo? Aqui está o tubérculo jugular. Aqui está o conducto para aqui está o conduto para o nervo hipoglosso. Aqui está a apófise jugular. Aqui está o suco do seno sigmoide. Aqui está a fossa cerebelosa. E aqui por fora, não dá para ver bonitinho, porque aqui é um pouquinho da vista de fora e de cima do occipital, estaria a protuberância occipital externa. Aqui está os bordes lambdoides. Ó, os bordes lambdoides. Certo? Que são superiores. Articula com os parietais. Aqui estão os parietais. Nos bordes mastóides, que são inferiores, vai se articular com os temporais. Isso aqui é o osso temporal. Aqui está o outro do outro lado. E aqui está justamente onde eles vão se articular. O occipital com o temporal. E aqui está a articulação dos temporal, com o temporal, que é os bordes mastóides. Terminamos o occipital, vamos ver agora o osso parietal. Sei que é muita informação, mas veja e reveja o vídeo que vocês vão absorvendo aos poucos. Primeiro contato parece muita informação, mas conforme for criando intimidade com o conteúdo, vai ficando mais tranquilo. Estamos acabando já. Osso parietal agora. É bem tranquilo e rápido ele. Osso par ocupa a parte lateral e superior do crânio e tem a forma quadrilátera. Tem duas caras, a externa, que pode ser chamada de exocranial e ela é convexa, e a interna, que é endocranial e é côncava. Tem 4 bosses, pensa nela como uma folha quadrada, certo? Que nesses bosses vamos ter o quê? Superior, inferior, anterior e posterior. No superior vai ser o sagital, no inferior vai ser o escamoso, no anterior vai ser o frontal e no posterior vai ser o occipital. Então aqui ele já está dizendo com quem ele vai se articular. Com os ossos sagital, escamoso, frontal e occipital. E tem 4 ângulos. Então aqui, ó, esses 4 ângulos vamos encontrar lá no osso parietal. E aí recapitulando quem são os parietais. Ó, aqui é a cara externa e aqui é a cara interna. Então você vê, ó, que é um formato quadrangular, certo? Aqui é um parietal só. Como são 2, vai ter um de cada lado. Aqui está uma cara interna, que aqui vocês estão vendo o suco para artérias meningeas médias, que em conjunto chama de orra de higueira, ou folha de figueira em português. E aqui está uma eminência parietal, certo? Você consegue, como você conseguir tocar numa ponta que tem do lateral da sua cabeça, certo? Fica na cara externa. E aqui novamente, ó, a eminência, que eu acabei de falar, certo? A gente vai ver aqui a linha temporal superior e a linha temporal inferior, certo? Na linha temporal superior, ela vai fazer o quê? Vai dar inserção da fáscia temporal. Já a linha temporal inferior vai ser para o músculo temporal. Todo o músculo temporal vai estar aqui, nessa região aqui, ó, músculo temporal. E vai se insertar aqui, ó, na apófise pterigóide, certo? As duas linhas temporais também se encontram no osso frontal e começam na apófise zigomática, certo? Então vai pegar aqui, ó, nessa região aqui que está falando, um pouquinho do frontal e do zigomático, certo? Agora aqui, na cara interna,
a gente vai ter o âmbito cranial que é côncava, se relaciona com os lóbulos temporais do cérebro. Como eu falei, cada osso no crânio vai dar o nome a um lóbulo, com exceção do esfenóide, que não existe o lobo esfenoidal, né? Nem etimoidal. Então só tem os lóbulos frontal, parietal, occipital e o temporal, certo? E aí vamos ter umas fossitas granulares, são os buraquinhos aqui, que vão estar aglomeradozinho de veias, que é para drenar o líquido cefalorraquidiano. Então elas alojam as granulações aracnóides de Paxiones, certo? A fossa parietal. Isso aqui é a fossa parietal. E aí vai ter os sulcos das artérias meníngeas médias e suas amas, que, como eu falei, forma a orla de Higuera, certo? Nesse sulco da artéria meníngea média vai estar as artérias meníngea médias. E o conjunto delas, no seu total, vai se chamar orla de Higuera, folha de figueira. E aqui vai estar o sulco do seno sagital superior, certo? Ela vai estar dessa forma aqui, sulco do seno sagital superior. Bem-vindo aqui. Certo? Tudo isso aqui vai ser o sulco do seno sagital superior. A gente brinca que é os 4 S. Sulco do seno sagital superior. Certo? E aí vai dar o passo para quê? Passo para a vena emissária parietal de Santorino. Certo? O que é que vai dar passo para a emissária parietal de Santorino? Vai ser o forame parietal. Forame parietal. Não é o sulco do seno sagital superior, não, tá? Deixa eu só recapitular isso aqui. O forame parietal vai dar passo para a vena emissária, que é a vena parietal de Santorino. Certo? Só para deixar claro. No bordes, que a gente vai encontrar nos bordes, no borde superior ou sagital, vai estar aqui. O borde anterior ou frontal, que está aqui. O borde inferior ou escamoso, que está aqui. E o borde posterior ou occipital, que está aqui. O borde superior ou sagital corresponde à sutura sagital. A anterior ou frontal corresponde à sutura coronal. A parietal ou occipital corresponde à sutura lambidóide. E o borde inferior escamoso corresponde à sutura escamosa. Então aqui já foi dito as suturas que o parietal vai estar fazendo parte. O osso frontal com o parietal vai se formar a sutura coronal. O parietal com o temporal vai formar a sutura escamosa. O parietal com o occipital vai formar a sutura lambidóide. E o parietal com o parietal vai formar a sutura sagital. Agora, quais são os ângulos? A gente vai ter um ângulo que vai ser anterior e superior, que pode ser também chamado de frontal, que fica aqui. A gente que aí que vou falar depois. Vamos lá. O anterior e anterior inferior, que seria esse aqui, que pode ser também chamado de esfenoidal. O posterior superior, que seria esse aqui, que pode ser também chamado de occipital. E o posterior inferior, que também pode ser chamado de mastóide, que corresponde a isso aqui. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, que esse anterior superior ou frontal corresponde ao que chama de bregma, certo? A gente vai ver na visão de cima. Esse aqui, que é o anterior inferior ou esfenoidal, pode ser chamado de pitério. Esse posterior aqui, que corresponde ao astério, e esse aqui, se tem a sutura lambidóide, vamos ter o que corresponde ao lambda, o ponto de intersecção. Esse astério e pitério aqui, para tu não confundir quem é quem, olha só, é o ponto de encontro. Isso aí são pontos de encontro dos ossos. O pitério e o astério são dois irmãozinhos. Esses irmãos queriam tomar um lugar do outro. O pitério, ele estava posterior, P de posterior. O astério, A de anterior. E um queria pegar o lugar do outro, certo? E o que acontece? Para resolver essa briga, o pitério resolveu ficar na frente e o astério resolveu ficar atrás. Então, para não confundir, lembra que pitério, que era de P, que era para ser posterior, ele ficou aqui na frente, então é o pitério. O pitério está na frente. E o astério, que era para ser anterior, ele trocou de lugar com seu irmão e ficou aqui atrás. Então, ficou como? Pitério e astério. O bregma, o cara deu um cascudo nele. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. O cara deu um cascudo no garoto. E esse cara que deu um cascudo no garoto é um cara muito brega.
É um cara muito brega. O Pivete não tinha uma boa dicção e disse que ele era um cara bregman, certo? E ele deu o cascudo aonde? Nessa região aqui. Então lembra que essa região aqui, o ponto de encontro do osso frontal com os parietais, essa região aqui é chamado de bregma. Deixa eu botar de vermelho. Chamado de bregma. Foi aqui que levou o cascudo. O garoto falando errado falou bregma, em vez de falar brega. Aqui está o lambda. É um casal que quando namorava gostava de dar carinhos e tal. Então resolveu passar a língua aqui. E por isso que o nome dessa sutura aqui é chamada sutura lambidóide. Só que passou a doer. Quando passou a doer, ficou sutura lambidóide, porque lambe e dói. Lambidóide. Já aqui, uma sutura que era a região onde o cara lambia. Então, era o lambda, certo? É a intersecção da sutura sagital com a lambidóide. Essa região aqui. Isso aí são só macetezinhos, brincadeiros para poder lembrar. Então aqui está o ponto de intersecção que é chamado de lambda. E o daqui que é chamado de bregma, certo? São pontos de encontro ó, do sagital com o dos parietais com o occipital e o ponto de encontro aqui é chamado de lambda. O do frontal com os dois parietais aqui é chamado de bregma. Já aqui, como a gente falou dos dois irmãozinhos, aqui no pitério é o ponto de encontro do parietal, do frontal, do esfenóide e do temporal, certo? Já na região posterior aqui, que é o astério, é o ponto de encontro do parietal, do occipital e do temporal, certo? F de frontal, P de parietal, T de temporal e S de esfenoidal. Por isso que aqui está dizendo que são 4 uniões. Já o astério são 3 uniões, que é o parietal, temporal e occipital. Seguindo. O osso temporal agora. Quase acabando, está no finalzinho. É um osso par, que situado na parte lateral e média e inferior do crânio. Contém o órgão vestíbulo coclear, que é o sentido do ouvido. Tem 3 porções. Quais são as porções? Escamosa, timpânica e petrosa. Se identificam no feto e no recém-nascido. E no adulto estão soldados. Então essas 3 porções aqui, quando era no feto, ela estava separada. E quando ficou no adulto, essa região aqui se tornou um osso só. E aí não se encontra mais separado o petroso, o escamoso e o timpânico. Certo? Aqui o osso temporal, numa vixa exocranial. E aqui o temporal, numa vixa endocranial. Aqui já numa visão mais inferior, a gente encontra aqui ó, o temporal de um lado e do outro. As caras. Ele vai ter uma cara lateral, uma inferior e uma endocranial. A cara lateral corresponde às 3 porções. A cara inferior corresponde também às 3 porções. Já a cara endocranial é a porção escamosa e petrosa. Você não vai ver a outra porção aqui, certo? Recordando, se você esqueceu, relembrando, quais são as 3 caras? Escamosa, timpânica e petrosa. Então, ó, se você viu a escamosa e a petrosa, a única que você não vai encontrar aqui na endocranial vai ser a timpânica, certo? Aqui é uma vixa meio que inferior e lateral, inferior, e aqui é a endocranial. Cara endocranial, cara lateral e a cara inferior. Na cara lateral, a gente encontra a porção escamosa, a porção petrosa e a porção timpânica. Lembrando que essa cara lateral, ó, tá aqui no quadradinho mostrando aqui, certo? A vista de fora, exocranial. Os acidentes da cara lateral, quais são? Apófise mastóide, que vai se insertar o músculo mastóide, ou melhor, esternocleidomastóide, perdão, e o ventre posterior do digástrico, VPD, ventre posterior do digástrico, e SM, esternocleidomastóide, certo? São os mais importantes. Vai ter a porção aqui, escamosa, que é a escama do temporal, que se inserta o que aqui? O músculo temporal. Lembra que o músculo temporal está nessa região aqui? Então ele vai pegar um pouco do parietal, um pouco do frontal, um pouco do esfenóide, do zigomático, tarará. Beleza? Aqui está a apófise zigomática, que vai se articular com o osso zigomático. E o conducto auditivo externo. CAE. Conducto auditivo externo.
aqui, certo? Vai ter uma parte superior, que era a parte escamosa, e uma parte inferior, que é a parte timpânica. Nesse conduto auditivo externo, tem essa parte aqui, que é a timpânica, e essa aqui, que é a escamosa. Na apófise zigomática, se articula com o osso zigomático. Forma juntos o arco do zigomático, que é isso que vocês vão ver aqui. Ó. Deixa eu marcar de verde. Isso aqui, certo? O arco do zigomático. Em sua cara externa se inserta o músculo maceteiro. O músculo maceteiro, deixa eu marcar de azul aqui, vai estar aqui. O músculo maceteiro vai estar aqui, certo? E em seu borde superior se inserta a fáscia temporal, certo? Na apófise zigomática. Continuando aqui, aqui a gente vai ter a espina. Deixa eu mudar de cor. A espina suprameática, certo? Aqui a gente vai encontrar a fossita suprameática. Aqui a gente tem um forame, que é o forame mastóide, que vai dar passo para a vena emissária mastóide. Aqui a gente vai ter o tubérculo articular, que vai ser para formar parte da articulação temporomandibular, ATM, temporomandibular. E aqui vai estar o tubérculo zigomático posterior. Tubérculo zigomático posterior. Ó, então, se a gente tem um tubérculo anterior, vai ter também aqui um tubérculo, que é articular na verdade, vai ter o tubérculo zigomático posterior. E aqui ó, vai ficar ó, o côndilo da mandíbula. Então isso aqui serve como se fosse para limitar o quanto isso aqui vai para frente e o quanto isso aqui vai para trás. O quanto o côndilo vai para frente ou para trás, certo? Já na cara inferior, a gente vai ter uma porção petrosa, certo? Uma porção escamosa. E a porção timpânica que está aqui, certo? Vai ter as três porções na cara inferior. E aí você está vendo que essa cara inferior fica onde? Ó? Na base do crânio, certo? Os acidentes da cara inferior, quais são? Na porção petrosa, a gente vai encontrar o orifício externo do conducto carotídeo, que vai fazer o que esse conducto? Vai dar passo para a artéria carótida interna. E o plexo carotídeo, que é simpático. Isso aqui são nervos, tá? O plexo carotídeo são nervos. E é o nervo simpático, certo? Aqui. Aqui vai ser, ó, a fossa jugular. Lembrando que a fossa jugular não dá para ver na cara inferior, certo? Não dá para ver. Ocupado pelo bulbo superior da vena jugular interna. O Y aqui é... Deixa eu botar aqui. Tá querendo se rápido. Pronto. Beleza, vamos voltar aqui. Refeita a configuração, vamos voltar. Beleza, aqui vai estar o sulco da artéria occipital. Passar aqui. Aqui vai ser a incisura mastóide, certo? Ou pode ser também chamado de ranhura de Gaska, que vai dar inserção para o ventro posterior do músculo de Gaska, VPD. Aqui vai estar o forame estilomastóide. Aqui está a apófise estilóide. E aqui está a apófise mastóide. Então, entre eles dois vai ter esse forame aqui, que é o forame estilomastóide, certo? Está entre os dois. O forame estilomastóide vai dar o quê? Passo para o nervo facial, que é o segundo par cranial, e a artéria estilomastóide, que é rama auricular do posterior. Então, lembrando que no conduto auditivo interno vai ter o par cranial, o 7 e o 8. Lembrando que o 8 fica lá dentro e o sétimo vai sair aqui no forame estilomastóide, certo? Que vai inervar todo o músculo da face. Aqui a gente vai encontrar o conduto o condutíleo timpânico, que é de Jacobson, certo? Aqui a gente vai encontrar o conduto, deixa eu apagar aqui, para não ficar muita informação. Pronto. Aqui ó, vai formar o conducto músculo tubário. Esse conduto do músculo tubário vai passar o que aqui? Ó? Vai ser a trompa do eustáquio, certo? Que está relacionado com o ouvido. E o músculo tensor do tímpano. Lembra que quando você está viajando de avião, que às vezes pede, ou você tem a noção de que tem que deglutir para poder passar aquela pressão que está no ouvido.
você mascar chiclete, deglutir, enfim. Essa região aqui, que tem esse músculo tensor do tímpano, que vai fazer com que a pressão externa se iguale com a pressão interna. E aí traz aquele alívio quando você está num voo, em um avião. Certo? Aqui agora vai estar a apófise estilóide, que se inserta 3 músculos e 2 ligamentos. Quem são os músculos? O estilo iódio, o estilo glosso e o estilo faríngeo. Vai se insertar aqui, ó, certo? E os ligamentos quais são? O estilo iódio e o estilo maxilar. Então, ó, só para reduzir aí, ó, temos um músculo e ligamento, ó, estilo iódio, certo? 2 em 1. Então, só precisa lembrar do músculo estilo glosso e o estilo faríngeo. E o ligamento estilo maxilar, porque temos o músculo e ligamento estilo iódio. E aí isso tudo em conjunto vai formar o diafragma estilo, ou então vai formar o ramilete de Riolano, certo? Pode chamar de diafragma estilo ou ramilete de Riolano. Os acidentes da cara inferior ainda. O que, é que a gente vai encontrar ainda? Aqui a gente vai encontrar a raiz horizontal da apófise zigomática, o tubérculo articular, certo? Só que é na visão aqui inferior, que a gente viu na visão lateral, esse tubérculo aí, aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra imagem para a gente recapitular. Aqui. É esse tubérculo aqui, ó, que a gente está vendo lá na cara inferior, certo? Deixa eu voltar lá para a imagem. Aqui, certo? Aqui está ele, tubérculo articular. Aqui vai estar a fossa mandibular ou cavidade glenóidea, porque vai estar aqui, ó, se articulando com a apófise glenóidea, ou melhor, o côndilo da mandíbula. Vai se articular aqui, certo? Cavidade glenóidea. Vai formar parte, ó, da articulação temporomandibular. Aqui a gente vai encontrar, ó, uma fissura petrotimpânica, que é a incisura de Gleiser, que vai fazer o quê? Vai dar passo para o nervo da corda do tímpano, certo? Que vai controlar a inervação dessa região, e a artéria timpânica anterior, que é a rama do maxilar, certo? A porção timpânica vai ser o quê? Vai ter o quê? A apófise vaginal. A apófise vaginal é logo essa aqui, ó, que está mais no comecinho da apófise estilóide, que rodeia a base da apófise estilóide. Como eu falei, aqui a apófise estilóide, e rodeando a apófise estilóide, a gente vai encontrar a apófise vaginal. Na cara endocranial, o que, é que a gente vai encontrar? A porção escamosa, a porção petrosa. A porção timpânica não se vê desde o endocrânio. Então, a porção timpânica não dá para ver na cara endocranial, certo? Só dá para ver na cara lateral e inferior. Mas na cara endocranial não dá para ver a porção timpânica. Então, os acidentes da cara endocranial, quais são? A porção petrosa, que é o penhasco. Aqui, ó, penhasco, certo? Que aí vai ter uma cara anterior, uma cara posterior, um borde superior e o vértice. Então, esse aqui é o borde superior do penhasco. E aí vamos ter uma cara anterior, uma cara petrosa, uma cara anterior, uma cara petrosa e o vértice. Na porção escamosa, que seria essa aqui, vai ter os sulcos das artérias meningeas médias e suas amas. Isso aqui são tudo... Oh, deixa eu despoluir. Isso aqui são os sulcos para as artérias meningeas médias. Certo? Aqui só está essa, mas tem mais. Certo? Beleza. Tá acabando. Resiste um pouquinho mais. A cara anterior do penhasco. Tudo isso aqui é a cara anterior do penhasco. Tá? Beleza. Ó, na cara anterior do penhasco a gente vai ter o quê? A impressão trigeminal, que é a incisura de Glauber, certo? E aqui se encontra o gânglio de Gazer, que é do trigêmeo, tá aqui, nessa região, certo? Aqui vai estar o hiato para o nervo petroso menor, aqui. Aqui vai estar o hiato de Falópio, aqui, que dá passo ao nervo petroso maior. Aqui vai estar a eminência arquata, certo? Que corresponde ao quê? Ao relieve do conducto semicircular anterior do ouvido interno. E aqui vai estar o teto timpânico,
Se aqui, ó, não tá um conduto auditivo interno, aqui dentro é uma cavidade. E aqui está o teto, certo? O teto do tímpano. Na cara posterior do penhasco, aqui foi a cara anterior, agora vamos ver a cara posterior do penhasco. A cara posterior do penhasco vai ter o conducto auditivo interno, que é isso aqui, certo? Que vai passar o que aí? O nervo facial, que é o sétimo, o nervo intermédio, que é o sétimo, do sétimo, melhor dizendo, o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo, lembra? E a artéria labiríntica, que é rama da artéria ilíaca, não, artéria, não recordo agora, artéria, não vou recordar aqui. Enfim, não é tão importante assim, não é tão cobrado também. O orifício do aqueduto vestibular, que é o conduto endolinfático, está aqui. A fossa subaquata, que está aqui. Aqui a gente vai ter um forame, que é o forame mastóide, que vai dar passo para a vena emissária mastóide. E aqui está o suco do seno sigmoide, certo? Esse suco do seno sigmoide vai passar aqui, ó, que vai ser o forame jugular ou rasgado posterior. Vai passar aqui o que? A vena sigmoide, certo? Deixa eu ver aqui. Mais adelante. Vem o vértice do penhasco. O vértice do penhasco está aqui, certo? O orifício interno do conducto carotídeo, que dá passo o quê? A artéria carótida interna. E o plexo carotídeo, simpático. E o suco do seno petroso superior, que é esse aqui. Deixa eu despoluir para ver de novo. Ó. Isso aqui, o suco do seno petroso superior. Os forames e cavidades do osso temporal. A cavidade do órgão vestíbulo coclear, sentido do ouvido. Cavidades pneumáticas, ou pneumáticas aqui em espanhol. Adultos, aditos do antro e antromastóide. O conducto carotídeo, o conducto do nervioso, que vai ser o quê? Vai passar o que aqui? O canal para o nervo facial, aqueduto do falópio. O hiato de falópio para o nervo petroso maior. O hiato do nervo petroso menor. O condutílio mastódio para a rama auricular do vago. E o condutílio da corda do tímpano. Para fechar, essas informações aqui é só extra. Não é tão relevante assim, só a título de informação. A não ser que você seja um otorrinolaringologista. Aqui está, ó, o órgão responsável pelo equilíbrio e pela audição, a tróclea e o tímpano e tal. E aí tá aqui na visão mais óssea, como é que estaria dentro. Então tá aqui, ó, o conducto auditivo interno. Logo mais afora aqui estaria o externo. O conducto auditivo externo estaria aqui. A cavidade timpânica aqui, certo? E o antromastóide aqui. E aqui os côndrios mastóides, certo? A cóclea. Aqui a cóclea. Deixa eu despoluir. Aqui está a cóclea, responsável pelo equilíbrio. E essa aqui. Deixa eu corrigir, perdão. Aqui está a cóclea e aqui está o vestíbulo. O vestíbulo é que é responsável pelo equilíbrio, certo? É aqui que se inflama e causa labirintite. E aqui é uma visão sem o órgão, certo? A cavidade óssea, onde foi recortado. E para fechar, a gente vai ter os ossos suturales. Que aí vai ter também o que? Chamado de ossos volmerianos. São ossos supernumerários que podem ser verdadeiros ou falsos. Para ser verdadeiro, tem que ser o quê? Ossos que se desenvolvem na borda dos ossos do crânio. E os falsos são independentes e podem ser suturales, fontanelares ou insulares. Se forma na região de sutura, vai ser
Suturales, como a casa aqui, ó. Suturales, suturales, suturales. Se forma nas fontanelas, vai ser fontanelares. Como tem o caso aqui, o caso aqui. Se fosse aqui nessa região, não é que tem. Se fosse nessa região aqui, certo? E para ser o verdadeiro, ele vai estar, ó, formando como se fosse um outro ossozinho, pequenininho, certo? Não vai estar no meio da sutura. Ele vai ser um osso independente. Então, tudo isso aqui, ó, é um osso sutural verdadeiro. Os falsos, eles vão formar no meio da sutura, ou no meio das fontanelas, ou das insulares, certo? De crânio era isso. Perdoe por algumas informações omitidas, outras passadas com pressas. Aquela artéria eu não lembrei, mas se em outro momento eu lembrar, no caso essa daqui, eu falo em uma outra aula seguinte, certo? Mas é uma rama da artéria labiríntica, certo? De imediato é isso. Bons estudos, vejam e revejam, e é isso.